O mar nunca deixa de se movimentar, e o som de seu vai e vem constante penetra em tudo. As vibrações do casco do navio eram como um coração mecânico batendo fora de ritmo, um bumbo surdo que, depois de semanas, se confundia com a própria pulsação. Eu me lembro de ter despertado na primeira noite a bordo assustado, com as paredes do beliche ressoando, como se milhares de mãos batessem nelas ao mesmo tempo. Mas logo percebi que era apenas o ronronar contínuo dos motores. Aquele rugido abafado que não tem começo nem fim. Um marulho feito de ar comprimido e engrenagens que nos acompanhava do amanhecer à noite, no convés e nos corredores metálicos, transformando toda a experiência de sono em uma imersão num útero de aço. Com o passar dos dias, aquele barulho deixava de ser notado conscientemente, tornando-se um ruído de fundo que irritava e confortava ao mesmo tempo, como uma companhia chata que se acostuma a ter ao lado. Eu era um dos vários marinheiros contratados para aquela viagem que não parecia ter nada de extraordinário. Transportar cargas e realizar pequenos serviços de manutenção nas estruturas do navio. Não éramos soldados, não éramos aventureiros, não éramos heróis. Éramos trabalhadores comuns, de mãos calejadas e olhos semicerrados pelo vento e pelo sal, acostumados a jornadas longas e a quartos apertados, cheirando a óleo e suor, prontos para receber o pagamento e voltar para casa sem ter feito nada que merecesse qualquer história. Eu não fui selecionado por ser especial ou destemido. Na verdade, aquela foi apenas a primeira opção que apareceu depois de muitas recusas de outras empresas e da insistência de um amigo antigo que havia se tornado maquinista e dizia que, apesar do cansaço, ainda preferia o mar às engrenagens de fábricas obsoletas. O capitão mal falou conosco nos primeiros dias. A tripulação era uma mistura de gente calejada, cozinheiros já quase cegos pela fumaça da cozinha, jovens que ainda mantinham a ingenuidade brilhando nos olhos, mecânicos com mãos permanentemente sujas de graxa e marinheiros antigos que carregavam nas costas histórias que nunca contavam. A rotina era exaustiva, porque o mar não entende domingos nem feriados. Toda noite, quando o turno acabou, jantei com o cheiro forte de peixe e óleo queimado me impregnando, ouvindo a conversa vazia dos colegas entre goles de café requentado. Nas raras horas de descanso, ficávamos no convés, observando o horizonte sempre igual, uma linha azul escura separando o céu e a água, sem nenhum ponto de referência, como se navegássemos sobre um disco infinito. Alguns jogavam cartas, outros escreviam cartas para namoradas e mães, muitos dormiam no pouco tempo livre, mas eu passava a maior parte das horas de ócio olhando o mar, tentando encontrar um sentido no ritmo das ondas, na espuma que batia no casco e espalhava gotículas que colavam como pequenas lâminas na pele. Eu nunca fui religioso, mas naquele movimento constante havia algo de hipnótico, uma repetição que me lembrava das rezas de minha avó, que repetia as mesmas palavras noite após noite, até que os sons virassem um mantra sem significado. As máquinas e o mar faziam um dueto constante, e no centro dele, nós éramos grãos de poeira mecânica, cumprindo uma função sem visão do todo. Qualquer um que navegasse com frequência entenderia esse cansaço, esse torpor que se instala a partir do terceiro dia em alto mar, quando o corpo se acostuma às ondas e o cérebro perde a noção de tempo e espaço, como se estivéssemos presos em um relógio de areia que vira repetidamente sem jamais permitir a saída dos grãos. Na noite em que a calamidade se anunciou, tudo parecia igual. Eu estava no convés, o turno acabara de se encerrar e o relógio marcava pouco mais de 2 da manhã. O céu estava limpo, banhado por uma lua que parecia um olho esbranquiçado e inchado, observado por nuvens finas. Não havia indício de tempestade. O mar estava calmo, até onde a palavra calma pode ser aplicada ao oceano. O vento soprava frio, mas não forte. Os outros marinheiros haviam se recolhido, exceto alguns que ainda fumavam perto das lanchas de salvamento. Lembro-me de pensar em como o metal do corrimão parecia mais gelado do que o habitual quando toquei nele, e do rangido mais grave que ouvi vindo de alguma estrutura do navio lá embaixo. Então, um estalo, profundo, como se algo gigantesco se partisse dentro do casco,
reverberou pelo convés e pela sala de máquinas. Nesse momento, pude sentir o navio sacudir de maneira diferente de uma simples onda. Era um movimento seco e irregular, em que o chão parecia hesitar antes de continuar a se mover. Houve um grito abafado em algum lugar lá embaixo. Eu me virei procurando o responsável pelo barulho, mas no segundo seguinte, outro estalo, mais agudo, quase como um grito de metal, seguiu-se, e a inclinação do navio começou a mudar de forma antinatural, com oscilações rápidas. As sirenes soaram, o barulho cortou o ar e nos arrancou do torpor. Eu corri em direção ao interior. O capitão gritava ordens no alto-falante com uma voz que eu nunca havia ouvido antes. Palavras como alague e compartimentar saltavam entre explosões de ruído. Os marinheiros surgiam dos corredores, alguns com as roupas de dormir, outros ainda com o macacão de serviço, todos de olhos arregalados. A cozinha tinha cheiro de comida queimada e fumaça. Na sala de máquinas, os engenheiros corriam de um lado para outro, alguns pisando na água já acumulada no chão. E o navio continuava a estremecer de tempos em tempos, com ruídos que eu só ouvira em pesadelos de navio rasgando pelo meio. As luzes piscavam. Em um segundo, estávamos todos iluminados por uma luz pálida e fria. No outro, tudo parecia escuro e azulado, o que aumentava a sensação de irrealidade. Eu ouvi o ruído da água entrando em algum lugar. Não era o barulho natural das ondas batendo no casco. Era algo diferente, um som contínuo, amedrontador. Comecei a sentir o navio se inclinar cada vez mais para um lado. O cheiro de combustível vazando misturou-se ao cheiro de sal, sangue e suor. As ordens eram claras, mas era como se nossas mentes não estivessem preparadas para recebê-las. "Abram as escotilhas, preparem as lanchas", gritou o capitão pelo rádio. Eu era responsável por me dirigir à lancha número 3 e ajudar na operação de soltar os cabos. Corri até o meu posto. O barulho da sirene era ensurdecedor e confundia nossos sentidos. Enquanto corria, vi corpos sendo arremessados contra paredes, pedaços de metal e de madeira se soltando, ferramentas caindo das bancadas. Um marinheiro foi arremessado à minha frente e bateu a cabeça num canto, espalhando sangue no chão. Quando cheguei à lancha, a situação era desesperadora. A inclinação do navio era tão grande que, para manter o equilíbrio, era preciso se apoiar nas paredes. Alguns homens já tentavam baixar a lancha ao mar, mas os cabos estavam presos. Enquanto eu tentava desatar os nós, senti água fria entrar no compartimento. Em segundos, a água me chegava aos tornozelos. O som que ela fazia, um turbilhão crescente, era apavorante. De repente, um estrondo enorme. Um pedaço de metal do tamanho de uma porta se soltou e atingiu um marinheiro ao meu lado. Sua perna ficou presa e se torceu em um ângulo impossível. O osso rompeu a pele. Sangue escuro jorrou, misturando-se à água salgada no chão. Ele gritou, mas o som foi engolido pelo caos. Outro homem correu para ajudá-lo, mas uma onda entrou pelo buraco aberto e o arrastou para fora da sala. Lembro-me de sentir algo bater em minhas costas e de perder o fôlego. Fui jogado contra uma estrutura de metal, cortando minha testa. O sangue escorreu pelos meus olhos, misturando-se ao suor e ao sal. Eu tateei, lutando para ficar de pé. Consegui agarrar um pedaço da corda da lancha. Com os outros homens, usei todas as forças para liberar o último gancho. A lancha caiu no mar com violência. Houve mais gritos. A inclinação do navio aumentou de repente, como se uma mão gigante o estivesse empurrando para o lado. O convés escorregou. Corpos rolaram. Ferramentas se tornaram projéteis. Finalmente, alguém gritou que era hora de pular na lancha. Eu não lembro de ter pulado. Lembro de sentir o mundo girar e de ter a sensação de ser engolido pela noite fria. O naufrágio em si foi tão brutal quanto confuso. As luzes se foram, e meu mundo ficou reduzido a um turbilhão de água, corpos e destroços. Eu senti gente me arranhando, pernas chutando, braços se debatendo, mãos tentando agarrar qualquer coisa para não se afogar. Eu respirei água. Senti os pulmões queimarem, o corpo paralisar, e vi manchas escuras pontilhando minha visão. Não sabia mais onde era cima ou baixo. Tentava nadar, mas minhas mãos tocavam pedaços de madeira, corpos moles, correntes, metal.
Em algum momento minha cabeça emergiu e eu engoli ar salgado misturado com sangue. Tossia e cuspia, sentindo o gosto metálico na boca. Um pedaço de madeira me bateu no rosto, cortando meu lábio. Eu me segurei nele. Olhei ao redor. Via vultos na água, destroços, mãos se agitando. A lancha? Onde estava? Gritei o nome dos colegas, mas o vento e as ondas levavam minha voz. Eu ouvi gritos. Alguns, pela proximidade, soavam como se saíssem de dentro da minha cabeça. Outros eram distantes, lastimosos, se perdendo no escuro. Fechei os olhos para limpar o sal. Quando os abri, vi a silhueta do navio inclinado, metade submerso, metade iluminado pela lua. Era como ver a carcaça de um animal gigantesco, quebrado, agonizando. Um clarão de explosão dentro dele iluminou as ondas ao redor. O impacto me empurrou para trás. A espuma fervilhante se espalhou. Eu segurei com força o pedaço de madeira e rezei, pela primeira vez em muitos anos. Rezei sem palavras, sem santo, apenas pedi que aquilo terminasse logo. Outro homem agarrou minha tábua. Reconheci seu rosto de relance antes que uma onda nos separasse. Lembro de outras mãos puxando meu ombro, mas não sei se foram reais. Tudo se dissolveu em um redemoinho de frio, luz e escuridão. Quando recobrei a consciência, eu estava deitado em uma praia, com o rosto na areia. Acordei cuspindo água e sangue, com o gosto do sal prendendo minha língua. Abri os olhos lentamente. A luz era diferente, mais clara, mais quente. A primeira coisa que senti foi a areia fina grudando na minha pele molhada. Depois, o sol batendo de lado, frio pela manhã, mas já prometendo esquentar. Minha cabeça doía, e cada respiração trazia uma pontada no peito. Toquei meu rosto e senti uma crosta de sangue seco perto da sobrancelha. Virei a cabeça e vi a água. O mar estava calmo, as ondas pequenas quebrando suavemente na praia. Ao longe, não havia sinal do navio. Apenas pedaços de madeira e destroços menores boiando. Mais perto, corpos. Vi o corpo de um homem de bruços, a pele muito branca por baixo da luz. Mais adiante, uma mão saía da areia como se alguém estivesse enterrado até a metade. Tentei levantar, mas meu corpo parecia feito de chumbo. Eu me arrastei de 4 até conseguir me sentar. Foi então que olhei ao redor da praia pela primeira vez. O lugar era quase bonito demais para ser real. A areia era tão clara que quase reluzia. A água tão transparente que via pequenos peixes nadando próximos à beira. A vegetação começava a alguns metros acima da praia, uma parede de verde exuberante e denso. Árvores altas com troncos grossos e folhas largas. Flores de cores vivas que eu nunca tinha visto. Era como estar em um cartão postal. Por um momento, pensei que poderia ser um sonho, que eu ainda estava inconsciente em algum lugar. Mas meu corpo doía, minha boca estava seca, meu estômago revirava. Eu estava vivo. A respiração ardia, mas eu estava vivo. E ali, naquela praia que parecia perfeita, havia destroços e morte, e um silêncio que não combinava com a beleza. Eu não era o único sobrevivente. Ao olhar melhor, vi um grupo de pessoas mais adiante. Eles estavam em pé, imóveis, olhando para a mata. Levantei lentamente e caminhei até eles. Cada passo era dolorido. Cada músculo parecia puxar lâminas dentro de mim. Quando me aproximei, reconheci alguns rostos. Pedro, o cozinheiro. Isaías, um marinheiro de olhos claros. Vera, a enfermeira que havia me dado remédios quando cortei a mão. E outros de quem eu lembrava o rosto, mas não sabia o nome. Alguns estavam sentados, outros em pé, todos silenciosos. Alguns choravam sem fazer barulho. Parei ao lado deles e segui seus olhares. A vegetação era espessa. Além dela, não dava para ver o interior da ilha. Era como um paredão de verde com pequenas clareiras onde ramos pendiam. Mas ninguém disse nada por um tempo. Estávamos absorvendo o fato de estarmos vivos e do cenário improvável à nossa frente. Então Vera, a enfermeira, falou em voz baixa. Temos que ver quem mais sobreviveu e água e cobrir os corpos. Suas palavras quebraram o torpor. Começamos a andar pela praia. Encontramos mais pessoas. 5, 6. No total, éramos 10.
9 homens e uma mulher. O resto eram corpos. Alguns mutilados pela explosão, outros com ferimentos abertos. Alguns tinham olhares vazios voltados para o céu. Nós os cobríamos com panos, roupas, pedaços de lona. Não porque acreditávamos que isso os protegeria, mas porque não suportávamos olhar para eles. Ao cobrir um dos corpos, vi que a areia estava tingida de vermelho embaixo. O sangue se misturava à água que infiltrava. A cor me embrulhou o estômago. Era como tinta se dissolvendo, parecendo sempre fresca, nunca secando completamente. Passaram horas. O sol subiu e começou a queimar. Começamos a procurar água potável. Encontramos uma nascente entre as pedras perto da vegetação. Foi um alívio. Depois procuramos algo para comer. Havia frutos pendurados, frutas coloridas que pareciam seguras. Eu não confiava em nada naquele lugar, mas a fome era tamanha que me forçou a provar. Era doce. Nós bebemos água, comemos frutas e olhamos para o mar, esperando ver um ponto no horizonte que indicasse resgate. Não vimos nada. A sensação de falha, de abandono, começou a se infiltrar em nossos pensamentos. Passou o primeiro dia, o segundo. O mar continuou calmo, o céu azul. Nenhum navio apareceu. Tentamos acender uma fogueira com destroços, mas a madeira estava úmida. Usamos as tábuas do navio, roupas secas e pequenos galhos secos encontrados mais adentro. Conseguimos fazer fogo. À noite, o fogo nos deu uma sensação de segurança. O som do mar era diferente à noite. Parecia mais alto, mais próximo. E a floresta atrás de nós também fazia barulhos. Um farfalhar de folhas, um estalo de galho. Mas havia outra coisa. Não sei descrever. Era quase como uma respiração profunda e lenta, como se a própria ilha respirasse. Era tão sutil que você poderia pensar que era sua imaginação. Mas uma vez que ouvi, não consegui deixar de ouvir. A cada exalada, as árvores pareciam se curvar ligeiramente. E uma brisa suave vinha do interior da mata, carregando odores que misturavam doçura e ferrugem, floral e ferroso, como sangue velho escondido sob perfume de flores. Na manhã do terceiro dia, Pedro sumiu. Nós acordamos com a ausência dele. A fogueira estava apagada, a roupa de Pedro enrolada próxima às pedras. Suas botas ainda estavam ali. Havia pegadas levando até a mata. Não vimos nenhum sinal de luta, nem arrastamento. Ele saiu andando. Vera e Isaías decidiram entrar na mata para procurá-lo. Eu e mais 2 ficamos na praia, para caso ele retornasse. Enquanto Vera e Isaías desapareciam entre as folhas, ouvi novamente o barulho de respiração. Mas dessa vez não vinha do vento. Parecia vir debaixo da areia. Eu me ajoelhei e coloquei a mão. Nada. Mas a sensação permanecia. Mordi o lábio. Não queria parecer louco. À tarde, Vera voltou sozinha. Estava com folhas presas nos cabelos e sangue seco nos braços. Tremia como uma vara verde. A pele pálida. Os olhos arregalados. Ela olhou para nós, a boca aberta, mas sem conseguir dizer nada. Finalmente, com a voz rouca, sussurrou. Ele está morto. Não. Não é só morto. É cortado. Quando perguntou o que vira, ela começou a chorar. Entre soluços, descreveu que encontrou Isaías amarrado em uma árvore, braços para cima, cabeça baixa. Seu corpo estava rasgado, como se faca ou pedra tivessem traçado linhas pelo torso e pelas pernas, retirando pedaços de carne em formas geométricas. O sangue estava sendo recolhido em algo como tigelas feitas de folhas, dispostas em torno de Isaías. Uma mão decepada estava pendurada por uma corda vegetal. Ossos organizados foram empilhados em pequenos montes a seus pés. E havia símbolos, marcas na árvore, marcas no chão, a areia ao redor molhada. Vera disse que não houve som de luta. Ela encontrou o corpo assim. Não viu Pedro. A floresta ao redor estava silenciosa. Apenas aquele som, aquela respiração. Eu olhei para os outros e vi minha própria expressão refletida. Horror, medo e, principalmente, incompreensão. Quem fez aquilo? Como Isaías e Pedro desapareceram sem barulho? O que significavam aquelas marcas? Por que alguém recolheria o sangue?
Por que organizaria os ossos de uma forma que parecia um altar? A ilha estava cheia de vida antes, mas agora nenhum pássaro cantava, nenhum inseto zumbia. Os sons da selva eram abafados pela presença daquele horror. À noite, estávamos sentados ao redor do fogo. Ninguém disse muito. Todos olhavam para a vegetação escura, esperando ver olhos brilhando. O terceiro desaparecimento foi o de Vera. Depois de contar sobre Isaías, ela ficou atordoada. Dormiu pouco. Cochilava e despertava de repente, dizendo que ouvia alguém chamando. Na sexta noite, eu a ouvi levantar. Suas passadas eram leves. Ela se dirigiu à mata. Eu a chamei em voz baixa e ela disse: "Ele está me chamando, é a voz dele." Perguntei: "De quem?" E ela respondeu: "Do meu filho." Vera não tinha filho. Não resisti, levantei e fui atrás. Ela entrou na mata com rapidez. Tentei segui-la, mas a vegetação era tão densa que cada metro exigia esforço. A trilha ficava menos evidente. Ouvi seus passos e sua voz. Estou indo, estou indo." Então, de repente, silêncio. Parei. O silêncio era total. Nem minha respiração parecia fazer barulho. Foi aí que ouvi o choro. Parecia choro de criança, agudo, sofrido, mas ao fundo uma risada grave, lenta, que parecia vir de todos os lados. Eu congelei. Senti cheiro de ferro, um cheiro doce e metálico. Meus joelhos tremiam. Senti algo rastejando sobre meu pé, mas não havia nada. Meus cabelos eriçaram. Eu sabia que, se continuasse, veria o corpo de Vera, talvez em estado semelhante ao de Isaías, ou pior. E talvez eu nunca voltasse. Voltei. Ainda ouço o choro e a risada às vezes, principalmente quando me lembro daquela escuridão profunda que escondia horrores. Vera nunca voltou. Na manhã seguinte, encontramos roupas rasgadas e uma panela de metal perto da nascente, com marcas de mão ensanguentadas. Eu sabia que ela tinha morrido. Sabíamos todos. A ilha parecia se alimentar de nós. Cada pessoa que desaparecia deixava um buraco, e o buraco era preenchido com mais silêncio. O tempo começou a perder sentido. Eu não sabia mais quantos dias tínhamos ficado ali. As horas se misturavam. A luz do sol parecia mais dura. Os sonhos, quando ocorriam, eram pesadelos entrecortados. Eu sonhava com corredores escuros e sons do navio, com meus pais me chamando de lugares sem luz, com luzes piscando que formavam as marcas que Vera descreveu. Às vezes, os olhos de Isaías me olhavam, sem pálpebras, enquanto mãos invisíveis costuravam símbolos na pele dele. E havia a ilha, sempre a ilha, respirando. Uma noite, tive um sonho que parecia mais real que os outros. Eu estava na floresta, mas havia luz, uma luz azulada que vinha do chão. Via uma clareira. No centro, havia um círculo de pedras lisas. No círculo, pedaços de ossos de diferentes tamanhos, combinados para formar uma espiral. Ao redor da espiral, marcas feitas na terra, todas idênticas às que encontráramos perto de Isaías. No centro da espiral, alguém que parecia comigo sentado encarando uma criatura de costas largas, que tinha a cabeça coberta por um tecido. A criatura segurava uma faca de pedra. Eu tentava gritar, mas minha boca não se movia. A criatura virou, e no lugar de rosto havia uma superfície lisa, como madeira polida. Eu acordei gritando. Os outros me olharam com medo. Comecei a contar sobre os sonhos, sobre a sensação de ser chamado. Percebi que eles tinham sonhos parecidos. Carlos, um dos mais jovens, relatou ter visto os próprios pais no sonho. Mas algo estava errado. Seus pais tinham olhos totalmente negros e falavam uma língua que ele não conhecia. Vera aparecia nos sonhos de outro marinheiro, com o torso aberto e oferendo seus órgãos como se fossem presentes. Cada um de nós carregava um pedaço do horror da ilha dentro das nossas cabeças, e ele se manifestava enquanto dormíamos. Eu passei a ter medo de dormir. Tomei cafeína de frutos, comi raízes amargas e ficava de vigília. Mas o sono sempre vencia e me puxava para os sonhos. Foi nesses sonhos que comecei a ver as figuras que habitavam a ilha. Nunca as vi de verdade, mas as vi nas imagens oníricas com tanta nitidez que parecia uma lembrança. Criaturas de torsos humanos e rostos lisos,
sem expressões, segurando ferramentas feitas de ossos. Crianças com braços demasiado longos, tecendo linhas com fiapos de carne. E, acima de tudo, uma presença que eu não via, mas sentia. Uma mente antiga e vasta que nos observava como se fôssemos peixes em uma lagoa. Uma mente que vibrava em um ritmo lento, a mesma vibração que eu ouvia na respiração da ilha. Uma mente que não se importava com nossas vidas, apenas com os rituais. Alguns dias depois encontramos a primeira marca na praia. Era de manhã cedo. Eu caminhava com Carlos e Vera, antes de ela desaparecer, para colher frutas quando vimos no limite entre a areia molhada e a seca um círculo perfeito, desenhado com sangue. Dentro do círculo, linhas formando um símbolo que reconheci do sonho. Era o mesmo símbolo que estava no corpo de Isaías e no chão da clareira. As linhas eram feitas com algo espesso, pegajoso, vermelho. Tocamos e cheiramos. Era sangue, ainda fresco. Não sabíamos de quem. A marca não parecia ter sido feita por mãos trêmulas. Cada linha estava perfeitamente desenhada. Quem a desenhou tinha tempo, precisão e um propósito. Olhando, senti um nó na garganta. A imagem se impôs de tal modo que fechei os olhos com força, mas a vi mesmo assim. Aquela marca parecia uma linguagem, um aviso, um convite, uma conclusão. Começamos a ver mais marcas. A ilha, aparentemente, estava repleta dessas inscrições, algumas antigas, quase apagadas, outras recentes, em árvores, em pedras, na areia. Ossos enterrados em locais específicos, como se fossem sementes. Nós cavávamos e encontrávamos ossos humanos dispostos em padrões que lembravam redes, mas encontrávamos ossos menores, de animais desconhecidos, amarrados com fibras vegetais. O horror de ver os corpos transformados em signos e frases era enorme, e ao mesmo tempo, uma parte de mim sentia que havia um sentido ali que escapava, como se fosse possível entender, se eu tivesse tempo e mente aberta suficiente, o que cada desenho significava. Algo em mim não queria entender. Algo em mim percebia que compreender o significado do sangue e dos ossos seria sucumbir ao convite da ilha. Mas a curiosidade, a necessidade de saber e ordenar o mundo era forte. E talvez fosse por isso que ela nos escolheu. Outra noite, acordei com a sensação de alguém me observando. O fogo tinha se apagado. A lua estava escondida atrás de nuvens escuras. O mar estava quieto demais. No meu ouvido, ouvi uma voz. Mateus. Abri os olhos, mas não vi ninguém. Todos os outros dormiam. A fogueira fumegava. Eu não sabia se era um sonho ou realidade. Levantei lentamente. A voz continuou. Mateus, venha. Eu deveria ter ficado parado. Eu deveria ter lembrado das regras autoimpostas. Mas a voz era diferente das outras. Era a voz do meu pai. Era igual a quando ele me chamava para almoçar quando eu era criança. Eu me levantei. Cada fibra do meu ser dizia para não ir. Cada pensamento racional dizia que era truque, que era a ilha usando a memória para me atrair. Mas a carência falou mais alto. Segui a voz que me levava à mata. Entrei. O ar era pesado, cheiro de flores, mel e podridão. A respiração da ilha era mais evidente ali. Mateus. Seus chamados me guiavam. Caminhei por minutos, ou horas, ou segundos. O tempo se curvou. O chão era úmido. As folhas grudavam nos meus pés. Por fim cheguei a uma clareira. Era a mesma do sonho. Um círculo de pedras no chão, ossos dispostos em forma de espiral. No centro, não havia um corpo, mas algo que parecia um portal. Uma forma circular de escuridão tão densa que parecia sólida, como um buraco cavado no ar. Ao lado, havia figuras. Uma delas se virou para mim. Era meu pai. Mas eu sabia, no mesmo segundo, que não era meu pai. Seu rosto era perfeito. Seu sorriso era doce. Mas seus olhos eram negros, sem brilho. Por trás do sorriso havia algo absurdo, inumano, antigo. Filho, disse, mas sua boca não se mexeu. A palavra entrou direto na minha mente. Saudade. Junte-se a nós. Eu fiquei paralisado. Senti vontade de chorar e sorrir ao mesmo tempo. Outras figuras emergiram da escuridão do portal.
Eram pessoas que eu reconhecia vagamente. Talvez colegas de escola, talvez rostos de noticiário, talvez a tripulação desaparecida. Cada um tinha um rosto humano, mas uma parte faltava. Um olho, uma orelha, uma mão. Todos sorriam. Eu fiquei ali, imóvel. De repente, algo me puxou pelo braço. Foi Carlos. Ele entrou na clareira rapidamente, enfiou a mão na minha camisa e me arrastou para trás. Não é ele. Volta, sussurrou com urgência. Caí no chão e Carlos me puxou novamente, agora arrastando. A clareira começou a se afastar. As vozes chamavam. Mateus, Mateus! Chorei como uma criança que perde uma mãe. Fui arrastado para a praia. Depois disso, tive febre por 2 dias. Delirei. Vi coisas. Revivi a clareira. Ouvi vozes falando em línguas antigas. Quando melhorei, Carlos me contou que enquanto eu tinha ido para a mata, ele sonhara que eu morria. Então acordou, viu que eu havia sumido e me seguiu. Ele viu a clareira de longe. Viu figuras. Ouviu a voz da mãe dele. Mas, ao contrário de mim, teve força para recuar. Me puxou por instinto sem olhar para os rostos. Disse que, quando me arrastou para fora, sentiu algo segurar meus tornozelos. Seus braços ficaram marcados. Quando ele me mostrou, vi marcas na pele, como se dedos tivessem apertado com força. Azuis. Achei que eram hematomas, mas eles nunca desapareceram. Ficaríamos na ilha até o fim de nossas forças e ela continuaria respirando indiferente, e nós seríamos incorporados a seus rituais, como todos os que chegaram antes. A ilha não caça, lembrei depois. Ela chama. Ela seleciona, ela absorve. Ela usa as nossas memórias e desejos contra nós. Usa nossas vozes. Usa nossos sonhos. Usa nosso sangue para manter o equilíbrio de um ritual cujo propósito não conseguimos compreender. Ela não precisa explicar. Ela tem todo o tempo do mundo, nós não. Os dias seguintes foram marcados por uma lenta degradação. Um a um, os sobreviventes foram desaparecendo. Pedro não voltou. Vera foi encontrada em parte, ou o que restou dela, disposta num padrão geométrico na beira da nascente, com ossos dispostos com cuidado, as vísceras onde estavam, ausentes. O sangue desenhava círculos. A sensação de ser observado não nos abandonava. Os sonhos se tornaram mais vívidos, se misturando à vigília. Eu passava longos períodos sem saber se estava acordado ou não. Minha pele queimava na luz do sol, arrefecia à noite. Comíamos frutas e bebíamos água, mas era como se o próprio ato de comer se tornasse ritual. A fome aumentava, o paladar mudava. Começamos a sentir mais vontade de comer carne. Um dos homens sugeriu caçarmos algum animal da floresta. Entramos. Vimos pássaros coloridos, bichos pequenos correndo, mas não tivemos coragem de matá-los. Era como se eles fossem parte daquilo. O mar, que antes era nossa esperança, se tornou barreira. Toda vez que olhávamos para ele, eu via rostos, mãos emergindo, que me lembravam os companheiros que morreram. À noite, eu ouvia as ondas falar nomes. O silêncio da ilha não era total. Era cheio de vozes que só se ouviam se você prestasse atenção demais. Quando restaram apenas 4 de nós, decidimos tentar fazer uma balsa com destroços e nos afastar da ilha. A ideia era absurda. Estávamos cansados, desnutridos e com a mente frágil. Mesmo assim, começamos a construir uma estrutura com tábuas do navio, cordas, pedaços de plástico. Trabalhamos 2 dias sob o sol escaldante. A cada martelada, a cada nó, parecia que alguém ria dentro da mata. À noite, nossas barracas foram arrancadas. As marcas de sangue apareceram mais perto. Nós continuamos movidos por desespero. Ao final do 2º dia, arrastamos a balsa até a água. Não tinha motor, apenas remos improvisados e nossa vontade de partir. No momento em que nos afastamos alguns metros, algo prendeu a balsa. Parecia uma raiz, uma corda. Não vimos, mas sentimos. A balsa não se movia. Remamos com força, mas a corrente ou alguma força nos puxava de volta para a praia. Um de nós gritou que viu mãos na água. Outro pulou para nadar e soltar a balsa. Nunca mais voltou. Em minutos, estávamos de volta à areia.
Sentados, derrotados, assistimos a balsa ser puxada mar adentro por algo invisível e afundar. Entendemos ali que não sairíamos. A ilha não permitia. Entregamos a ela nossa esperança de escape. A partir daquele dia comemos menos, falamos menos. Simplesmente esperamos. À medida que o tempo passou, a degradação física acompanhou a mental. Meus dedos emagreceram. A pele ficou marcada. O sol queimou e descascou partes do meu corpo. A barba cresceu, coçava. Os olhos de todos ficaram fundos. O cheiro de todos mudou. Passamos a cheirar a sangue seco, sal e putrefação. O cheiro que exalava de nossos corpos era o mesmo cheiro de tudo na ilha, como se estivéssemos nos transformando em parte dela. A dor se tornou parte da rotina. Cortes que não cicatrizavam direito, músculos doloridos que nunca relaxavam. E o sono, quando vinha, era ocupado por sonhos que já não sabia diferenciar da realidade. Eu via a marca em forma de espiral com frequência, em tudo. Via no movimento do mar, no desenho do vento na areia, no padrão das folhas. Acreditava ouvir uma voz explicando o significado, mas ao acordar, tudo se desfazia como areia entre os dedos. Um dia, encontrei uma caverna na base de um penhasco, um buraco na rocha que eu não havia notado antes. A entrada era escondida por arbustos, mas ao afastá-los percebi que havia uma abertura. Meu instinto deveria ter sido ir embora. Em vez disso, entrei. A curiosidade era mais forte que o medo. O ar dentro era diferente, mais frio, mais úmido. O chão era coberto por uma camada espessa de folhas e algo que parecia pelos ou musgo. À medida que me aprofundava, via marcas na parede, símbolos mais antigos, mais complexos. Eles eram como os da praia, mas havia mais camadas, mais espirais e retas, e sangue seco. Toquei a parede e meus dedos ficaram manchados de ferrugem. No fundo da caverna havia um altar rudimentar, feito com pedras empilhadas. No topo havia crânios, humanos, pequenos crânios também. Roupas rasgadas amontoavam-se ao lado. Havia instrumentos de pedra, lâminas feitas de ossos. E no teto, um desenho de espiral tão perfeito, tão profundo, que parecia uma boca aberta. Eu caí de joelhos e senti uma onda de náusea. A caverna parecia vibrar. Senti o som da respiração da ilha aumentar. Saí cambaleando. A luz da entrada era como um choque. Quando voltei à praia, meus companheiros me olharam e viram a mudança em meus olhos. Eu não disse nada. Não havia o que dizer. A ilha tinha um coração. E eu havia olhado para dentro. O último a morrer foi Carlos. Ele lutou contra até o fim. Quando sumiu, eu já sabia que não voltaria. Fiquei sozinho por um dia ou dois. Meu corpo doía, minha mente se fragmentava. Não conseguia mais separar a realidade dos sonhos. Em um momento, eu estava na praia. Em outro, de novo na caverna, ajoelhado no altar. Em outro, estava no convés do navio, com tudo vibrando. No último dia, me deitei na areia e olhei para o céu. A lua brilhava. Ouvi minha mãe me chamando. Então ouvi meu próprio nome. Não era voz humana, era a ilha, com todas as vozes que absorvera. Não resisti mais. Deixei que a voz me puxasse. Fui até a mata. Cheguei à clareira de novo. Senti o cheiro de sangue fresco. Vi o círculo. Vi a escuridão. E pela primeira vez, não senti medo. Fui tragado por aquela escuridão e senti meu corpo se dissolver. Parte de mim observava de fora. Parte de mim mergulhava. Virou sangue derramado em areia, ossos organizados em espirais. Virou símbolo. Virou respiração. E ainda estou aqui. Cada vez que as ondas batem, eu respiro. Cada vez que o vento sopra, eu ouço. Estou na ilha e a ilha está em mim. Ela nunca fica vazia. Alguém sempre chegará, perdido, cansado, faminto, racionalizando tudo. Viverá a mesma sequência de acontecimentos, de belos enganos e horrores lentos. Os rostos mudam, os nomes mudam, mas os rituais permanecem. O mal não tem explicação, não tem propósito. Ele apenas é. Está organizado, é funcional. Não caça, apenas processa, organiza, absorve. Não sente ódio nem alegria. É como o mar que engole e devolve, como a máquina que vibra,
mas não pensa. Eu relato isso não porque quero ser salvo ou porque espero que alguém venha. Sei que nada disso vai me libertar. Escrevo porque, no fundo, parte de mim ainda tenta se agarrar à humanidade, ao ato de relatar, de testemunhar. Espero que, se alguém ler, saiba que a ilha respira. Respira há séculos. E continuará respirando muito depois do último suspiro de quem quer que nela pise. Ela era antes de nós e será depois. E quando ouvir seu nome ser chamado pelo vento em uma ilha silenciosa, não responda, não busque, não procure, porque quando você atende, a espiral se completa e a ilha nunca fica vazia.